Salve amigos, bem-vindo ao canal Vivendo com Abelhas, aqui é Mauro Rezende falando. Hoje eu vou falar sobre o tema abelhas mansas no Brasil. Então acompanha o vídeo até o final, vou falar bastante sobre esse assunto. Esse assunto eu vou estar debatendo coisas pro meu amigo, a pedido do meu amigo Gilson Longo, pro blog dele, pro site dele. Esse vídeo vai ficar disponível lá também no site dele depois. Então vou estar falando sobre esse assunto muito importante. Está sendo muito conversado hoje na apicultura brasileira sobre o uso de abelhas mansas na nossa apicultura, que são abelhas europeias. Então acompanha o vídeo até o final. Não esquece de deixar aquele like aí, quem gostar do vídeo. Se inscrever no canal aí, no botão vermelho aí, inscreva-se embaixo aí. Quem não é inscrito, para dar aquela força para o canal. Ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E estar sempre compartilhando e assistindo outros vídeos do canal. Vou deixar alguns vídeos aí na descrição deste vídeo, sobre esse tema aí, abelhas mansas, e vídeos de eu manejando abelhas mansas. Então vou deixar vários links, vou deixar também cards linkado no final do vídeo também. E um vídeo aí que também está dando bastante visualização, que é o vídeo sobre rainhas, como achar a rainha de forma fácil. Uma forma fácil de se você encontrar a rainha no enxame populoso. Então vamos lá, vamos começar pelo assunto abelhas mansas, abelhas europeias no Brasil. Todo mundo sabe que no Brasil a maioria da abelha é africanizada. É uma abelha agressiva e muito chameadora. Todo mundo sabe disso. Claro que tem algumas regiões que tem uma abelha um pouco mais manejável. Principalmente áreas de altitude, áreas que tem muito frio, tem uma abelha mais manejável africana. Então quem tem essa abelha mais manejável, produtiva, africana, deve manter ela. Não deve querer trocar. E quem já tem uma abelha muito agressiva, perigosa, que principalmente mata pessoas e animais, corre o risco de muito acidente, deve ter em mente por tentar mudar um pouco essa genética com uma abelha mais mansa e principalmente mais produtiva. Então, começando falando sobre isso, genéticas. Abelhas africanas, africanizadas, que é o cruzamento de europeia com africana, ou vice-versa, e abelha europeia, que é uma F0 pura, que você deve usar principalmente como matriz, onde você tem uma abelha muito agressiva que não produz, que enxameia muito. Então, basicamente é isso. Mas vamos abordar vários temas aqui. Então esse foi o primeiro tema, ok? Então seguindo aqui, não vou falar muito sobre genética, porque esse termo genética é mais complexo, é mais para uma área técnica. Então eu sempre falo aqui no meu canal, para o pequeno apicultor entender. Principalmente para o pequeno, porque o meu canal é voltado ao pequeno apicultor. Então sempre eu falo aqui no canal as coisas da forma simples, prática de entender, para qualquer leigo, se possível, entender, ou algum apicultor que tem já alguma prática ou pouca prática, entender. Então meu canal é para o pequeno apicultor. Se você é um grande, mega apicultor, já sabe tudo da apicultura, então não precisa muito se ater ao meu canal. Então o meu canal é para isso, tentar ajudar os pequenos. Eu sempre gosto de frisar isso, a partir de agora eu vou sempre estar frisando isso no meu canal. Meu canal é para o pequeno, para o apicultor pequeno, um amante da apicultura, para aquele que gosta de criar abelhas, que ama as abelhas, ama a natureza, ama o meio ambiente, gosta de preservar. Então o canal é voltado a isso, ao meio ambiente, às abelhas, que sem abelhas, vocês sabem que a maioria dos alimentos não são polinizados, e muitas pessoas acham que a abelha é só mel. A abelha é muito mais que mel. A abelha é polinização, a abelha é diversidade natural, é tudo. A natureza sem as abelhas, o meio ambiente sem as abelhas só tende a decair, e o ser humano vai junto. Sem as abelhas, praticamente não teremos alimentos, teremos muita guerra e fome. Isso não é apocalipse não, isso é uma realidade que há muito tempo é pregada por qualquer cientista. Todos que criam abelhas sabem da importância que a abelha tem para a polinização. Então vamos lá, voltemos ao assunto abelhas mansas no Brasil. A maioria sabe que o único lugar praticamente que tem abelhas mansas aqui no Brasil ainda é na natureza Fernando de Noronha. Tem algumas outras áreas aí que alguns apicultores mantêm abelhas europeias há muitos anos. Então tem alguns outros locais aqui que os apicultores mantêm as abelhas mansas há muito tempo, através de sempre introdução de genética pura. São as áreas de furnas que eles falam, áreas que eles fazem a remoção dos enxames, áreas geralmente de vales fechadas, fazem a remoção dessas abelhas e fazem ali a introdução constante, a seleção principalmente de zangões, zangões puros. Para você fazer uma boa seleção, você tem que começar com o zangão puro. As suas F1 podem produzir zangão para cruzar suas futuras F1, sejam de outra raça, pode ser
vamos pôr, uma melífera cruzando uma cárnica, ou uma italiana cruzando uma cárnica, ou até algum zangão africano mesmo da natureza cruzando uma virgem pura, filha de uma mãe pura. Então, mais ou menos por aí. Eu não vou me ater muito a isso. Então, basicamente, na natureza você vai achar europeias de um criador que já tem abelha europeia aqui no Brasil há muito tempo. No meu caso, eu estou com abelhas europeias aqui há muito tempo, desde a época do meu avô sempre introduz alguma genética. Claro que eu dei uma parada, mas voltei agora, há uns 10 anos atrás mais ou menos, voltei a introduzir. Então, há uns 5 anos para cá, eu seleciono só zangões de genética boa, produtiva e manso. Então, esse é o primeiro passo para você ter uma coisa em grande escala. Claro que em menor escala vai ser mais complicado, mas não é impossível. A primeira dica que eu dou, se você quer criar realmente abelhas europeias, é começar com as F1, jamais começar com F0. Se você for começar com F0, se você tiver uma pressão muito grande de abelhas africanas, que na maioria das vezes o problema não é a europeia, e sim a pressão que as africanas exercem sobre essas europeias. Porque a africana enxameia muito, principalmente a área de baixada, que o bioma é semelhante ao bioma de savana, que é de onde veio as africanas. Então, resumindo é isso. Muitas das vezes, o problema não é a abelha europeia, e sim a pressão que as africanas aqui, que já temos no meio ambiente, exerce sobre essa abelha europeia que você vai introduzir. Ainda mais quando você coloca 1, 2, 5 colônias de abelhas europeias no meio de 30, 40, 50 africanos do apiário, fora as que estão na natureza. Vou falar por baixo aqui na área de baixada, principalmente aqui Rio de Janeiro. Claro que cada região tem uma particularidade, cada região tem uma característica de quantidade de enxames na natureza, mas eu vou falar aqui na Baixada por baixo, no Rio, locais que tem muito áreas de habitação, por exemplo, áreas de condomínio, muro oco, relógio, forro de casa, postes de energia alocado e por aí vai. Aqui na Baixada é uma infinidade de locais que as abelhas se alojam muito grande. Então, se você coloca uma abelha num lugar que tem, por exemplo, tem a área rural que os postes são locados, cada poste tem um enxame alojado de africana. Então, a área está super saturada, oco de árvore, cupinzeiro e por aí vai. Então, a área está super saturada de abelhas africanas. Tem as abelhas do apiário, tem mais abelha no campo, e é alojada em vários outros lugares que a maioria das pessoas não vai saber, lógico. Então, essa pressão local é imensa. Com a apicultura fixa, muitas vezes, na safra, na época de enxameação, na época da florada, você consegue passar por um número grande de enxames. Já na época da entre-safra, por exemplo, você passou com 50 ali na safra. Na entre-safra, esse número cai quase pela metade. Porque as próprias abelhas africanas vão saquear umas às outras, vão passar fome, e a maioria que não alimenta vai ter seu apiário saqueado, ou por as próprias abelhas, ou se você alimentar, vai ter seu apiário saqueado por abelhas do mato. Isso acontece também muito mais que a europeia, porque a europeia é uma abelha um pouco mais lenta na defesa, se o enxame estiver fraco. Então você tem que ter enxames fortes, com ovado reduzido, para poder competir aí. Então é uma ciência. Não é que a abelha europeia seja ruim, e sim que a pressão que as africanas exercem sobre elas seja imensa. Claro que tem locais que essa pressão é maior ou menor, principalmente quem faz migratória. Por exemplo, você tem um lugar que tem 6 meses sem flor, sem nada, ali praticamente não vai ter abelha no final desses 6 meses. Se não tem apicultor naquela área ali, esses 6 meses ali vai ficar quase sem abelha, porque nenhuma abelha vai ficar 6 meses ali sem alimento, sem ninguém alimentar. Aí quando vem a chuva, vem a florada, se o apicultor vir migrar com a abelha europeia para esse local, vai ter uma mega outra colheita, principalmente porque a abelha europeia, o ponto principal dela é que ela é pouco enxameadeira. Ao passo que uma africana na natureza enxameia 5, 6 vezes no ano, uma europeia na natureza vai enxamear 1, 2, na natureza. Com o apicultor pode passar aí. Eu passo tranquilamente aqui com a rainha boa europeia 2, 3 anos sem enxamear. Ao passo que tem africana aqui de captura minha, que com 4, 5 meses, com 6 quadros de ninho, está enxameando. Então, o mal da nossa apicultura... desculpa. Então, o maior mal da nossa apicultura é esse, enxameado. Nem tanto agressividade. O maior problema é enxameado. Não controlar enxameado eu não consegui, porque é quase impossível controlar enxameado com a africana. Por mais manejos mirabolantes que falem aí, dependendo da região, como eu sempre falo, cada região é uma realidade, dependendo da tua região, você não vai conseguir controlar enxameado. Era o meu caso aqui há 10 anos atrás. Eu capturava e não produzia nada. Minha média era 10 kg colônia ano, com abelhas africanas, captura local. Mesmo selecionando a melhor, como africanizada híbrida, a outra rainha não dava igual a mãe. Eu não selecionava zangão, selecionava rainhas
pela mansidão da mãe, e entre híbridos não tem seleção. Então eu também adquiri esse conhecimento com prática, ao longo do tempo, com vários amigos aí que me passaram conhecimento, principalmente os amigos da área da apicultura. Porque a maioria dos livros que eu lia, que eu sempre li, era relativo à apicultura. Praticamente não existe livro sobre a abelha africana. O único livro aí que eu li que tem um pouco sobre a abelha africana é a Biologia das Abelhas. E mesmo assim não foi feito aqui no Brasil, foi traduzido para nós, mas é lá dos Estados Unidos do Canadá, é da faculdade de Harvard. Então esse é um dos melhores livros que eu li que falava sobre a africana. E foi os caras que ajudaram a introduzir a africana aqui na época. Muitos poucos sabem, também não vou me ater a esse fato, mas foi uma grande realidade. Ajudaram e financiado a introdução dos africanos em 56, através da Fundação Rockefeller. Então poucos sabem disso. Até tenho medo de falar isso, não tenho certeza, pode ser mentira, mas é um pitaco meu, uma opinião minha, uma dedução minha, ok? Então vamos lá, já falei sobre genética, climas que eu falei, abelhas de altitude geralmente são mais maiores, mansas, né? Um pouquinho mais de sangue europeu, estocam mais mel porque tem que passar geada e frio. A abelha que não estoca mel nem armazena bastante mel para a época de frio, ou ela migra ou ela acaba, vai trocando rainha até acabar, o que a africana faz. Ela vai trocando rainha, isso eu peguei com vários amigos aí que tem abelhas em áreas de altitude, experiência também, algumas capturas em áreas diferentes da minha aqui. Que aqui eu tenho um clima tropical úmido, de baixada, mas também tem apiários em regiões altas, que são acima de 800, 900 metros. Tem alguns apiários que tem região alta aqui também, na minha cidade, tem Pinheiral, Piraí, várias outras cidades aqui que eu já tive abelhas e com amigos que têm abelha nessas áreas que me dão relato. Aí chega para Bom Jardim de Minas, Andrelândia, que é 1000 metros de altura, já é uma abelha um pouco diferente. É aqui perto, sul de Minas, Bom Jardim de Minas, Andrelândia, tudo cidades em altitude acima de 1000, que agora lá na madrugada faz 3, 4 graus. Tem geada o mês de junho, mês de julho até agosto tem geada. Isso sul de Minas. Quem mora lá na Mantiqueira sabe disso. Então lá tem uma abelha um pouco diferente da de Baixada. Então isso é relativo a climas. E principal, que eu sempre falo, ver o mundo quadros de abelhas, que é o quê? Florada. Se não tem florada, nem africana vai dar nada. Então não adianta você introduzir uma europeia onde você não tem florada, onde você só tem baquiária, onde você só tem rabo de burro, só tem capim, só tem pasto, não tem flor. Ou só tem monocultura, que o ano todo só vai dar a florada uma vez. Por exemplo, café em larga escala, soja em larga escala, milho em larga escala. Vai ficar aquele deserto verde de monocultura. Ali nenhuma abelha vai dar certo, só vai dar se você fizer a migratória. Aqui eu estou falando de fixa e de migratória. Vejam bem, migratória você vai atrás da flor com as abelhas. E a fixa você fica com a abelha o ano todo no mesmo local. Então é diferente. Então, amigos, é isso. Então, florada é o principal fator para se ter sucesso, seja com a abelha mansa, seja com a abelha agressiva. Então, sem florada, nenhuma abelha vai à frente. Manejo. Também é importantíssimo. Manejo pré-florada, manejo de entre-safra, manejo de florada. Isso tudo é importante. Se não for feito um bom manejo, nenhuma raça vai dar mel, nem vai para frente. Principalmente relativo à pressão que eu falei das abelhas africanas no entorno. Você tem que chegar com as abelhas fortes na florada, para competir de igual para igual com as que estão alojadas na natureza. Então esse é outro fator importantíssimo, manejo. Agora eu vou falar de outros assuntos aqui, vou falar rapidamente para não ficar muito grande o assunto e o tema. Mas se vocês quiserem, aqui no meu canal eu vou deixar a descrição para vocês fazerem comentários, ok? E perguntarem alguma dúvida pertinente ao assunto. Então, eu já falei, os vídeos no canal são voltados mais ao pequeno apicultor, vou até riscar os temas aqui para não esquecer. Genética, falei pouco, climas, altitude, né? Abelhas geralmente que estocam mais mel em área de altitude. Manejos, florada, que é o principal, florada, a pressão das africanas. E agora eu vou falar um outro tema aqui, a introdução de rainhas é outra dificuldade grande que o apicultor tem em relação a usar abelhas mansas. Que as abelhas africanizadas, as abelhas africanas, principalmente aquelas mais agressivas, que são as de baixada, que migram o ano todo, são aquelas abelhas que estão sempre migrando, fazem enxame o ano todo, são aquelas que não respeitam o manejo, as selvagens mesmo,
aquelas miudinhas, chucras mesmo, que não aceita. Porque a abelha africana, no seu habitat natural, ela é preparada para migrar, para qualquer ataque de algum inimigo natural, que na África tem muito inimigo natural, ela migrar. Ao passo que na Europa, foi abelhas que evoluíram junto com o homem. Foi abelhas que evoluíram junto com o homem. Então, essas abelhas que evoluíram com o homem são as europeias. Foram criadas, selecionadas, muitas vezes, muito tempo, junto ao homem na Europa, para produzirem mel, para serem manejadas em caixas racionais. Tanto que a apicultura racional é feita com abelhas domésticas, que são as europeias. E essas abelhas são as que o homem cria há muitos anos. Então, essas são as abelhas que o mundo todo usa. Aí você se faça uma pergunta. Quais os maiores exportadores de rainha do mundo? Vou citar aqui na América do Sul, Chile, Argentina e Chile. Lá na Europa, tem vários países que importam rainha. Então, outro país que exporta muita rainha é a Austrália. Vou citar esses 3 exemplos. Austrália, Argentina e Chile. Agora se pergunte, por que todo mundo compra rainha desses lugares? São rainhas selecionadas e europeias. Agora faça a mesma pergunta. Se o Brasil, como muitos falam, tem a melhor abelha do mundo, se o Brasil tivesse a melhor abelha do mundo, vocês não acham que a Austrália, Chile e Argentina estaria vendendo alguma rainha hoje? Se perguntem a mesma pergunta. Quantas rainhas o Brasil exporta para fora, se nós temos a melhor abelha do mundo? Quantas rainhas nós exportamos? Eu vou te falar, 0. Ninguém quer abelha nossa lá fora. Se você entrar com a rainha africanizada no Chile, você é preso na mesma hora. Porque lá eles não querem perder pessoas para um animal que é, na sua essência, selvagem, que é a abelha africana, não por culpa dela, mas por ela ter evoluído para ser assim, agressiva e enxameadeira, e com alojar enxames em todo local. Desculpa, eu já chego no tema de introdução de rainha. Então, isso eu estou falando relativo à introdução de rainha, porque é uma abelha selvagem, ela não aceita facilmente outra genética introduzida nela. Então, por isso que é difícil introduzir genética europeia em rainhas africanizadas. Não é impossível. Tem regiões que vai ser mais fácil, tem regiões que vai ser mais difícil. Quanto mais agressiva a abelha, mais difícil introduzir uma rainha de outra raça. Por isso deve fazer com enxames menores e com abelhas nascendo, como eu sempre explico no canal aí. Tem vários vídeos no meu canal explicando como não perder rainhas selecionadas. Se você digitar na barra de pesquisa do meu canal, vai achar como não perder suas rainhas mansas, ou como não perder suas rainhas selecionadas. Tem um vídeo no canal aí, falando só sobre esse assunto. Então eu vou continuar falando aqui sobre as dificuldades de se ter uma abelha. Eu estou falando sobre rainha, de introduzir uma rainha, ter uma abelha mansa introduzindo uma genética super agressiva. E como eu falei, nenhum outro país quer saber de abelha africanizada. Ninguém quer importar essa melhor genética que julgamos ter, essa melhor genética do mundo. Ela tem suas vantagens, cresce rápido, desenvolve rápido, se vira bem sozinha, sem muito manejo, se vira bem bastante tempo com aquela velha doença que eu falo, que é a saudade do apicultor. Então por isso que muitos gostam da africana, né? É só largar, ela se vira. Mas não é o que tem acontecido ultimamente por causa da varroa. Que a abelha africana está sendo massacrada aí pela varroa, por agrotóxicos, pesticidas, desmatamento. Isso até a abelha africana está sentindo. Até a mais braba aí está sentindo isso. Mas aí ela migra. Ela migra, vai lá para dentro da selva amazônica, vai lá para áreas de difícil acesso, vai para áreas que o ser humano não está. Ao passo que a europeia não faz isso. A europeia não fica migrando. A europeia morre ali debaixo da doença da saudade do apicultor, mas não vai embora. Ela fica ali com saudade até acabar do apicultor que não está manejando ela da forma certa. Mas ela fica ali até o fim. Então essa é a vantagem da europeia. Ela não faz pressão na natureza contra o teu próprio apiário. E principalmente, agora eu vou falar um outro tema aqui, já vou mudar para outro tema aqui, que é relacionado à pressão que as africanas fazem sobre as abelhas nativas. Outro ponto negativo delas. Elas competem demais com as abelhas de mesmo porte, que são as mandaçai, as urussus e várias outras abelhas melícolas aí que competem pelas mesmas flores. Então, ao passo que vamos comparar a mandaçai, ao passo que uma africanizada, assim que clareia o dia, manda uma abelha e volta e leva mais 10, essas 10 leva mais 100, a mandaçai vai, acha a flor, volta, leva mais uma.
E essa uma leva mais uma. Ao passo que a africana vai chegar lá, vai levar 100 mil, 2 mil, 3 mil. Daqui 5 minutos, essa flor vai ter milhares de abelhas africanas, ao passo que a mandaçaia não vai ter, chegar lá, não vai ter mais néctar para pegar. Então, muitos locais aí, a africana faz uma pressão desigual com as nossas nativas. Não esqueçamos disso. As nossas nativas estavam aqui muito antes das africanas e até das europeias. E a primeira abelha no Brasil foi europeia. Exótica por exótica, a europeia estava aqui antes da africana. Pensem bem nisso. E outra coisa relativa à agressividade. Eu acho que nenhum mel no mundo paga uma vida humana perdida ou várias vidas humanas perdidas com acidentes todo ano. Não culpa da abelha, mas culpa de quem as introduziu aqui, quem as deixou soltas aí e deu esse acidente todo. Eu tenho minha família que passou por isso e sofreu muito com isso. Com essa introdução das africanas, praticamente perdeu tudo que tinha na apicultura, animais domésticos, por pouco não perdeu vidas humanas com essa introdução. Mas isso não vem ao caso agora. Estou comentando só a minha opinião. Se eu falei alguma besteira, me perdoe, mas eu tenho que expressar minha opinião também. Então, se vocês são contra a minha opinião, beleza. Todo mundo tem direito a ter opiniões divergentes e fazer críticas construtivas. Eu estou fazendo crítica aqui construtiva, gente. Não estou culpando ninguém, não estou condenando ninguém, só estou falando fatos reais. Estou citando fatos reais. Então, para mim, na minha opinião, mel nenhum no mundo paga uma vida perdida humana, seja por acidente, seja por qualquer outra coisa. Eu vou citar um caso aqui que aconteceu há poucos dias, há um mês mais ou menos atrás, que eu estava com as colônias a umas 100, 150 metros da casa da minha irmã. E nesse dia, os cachorros foram atrás de mim, no dia que eu estava limpando em volta das caixas. E lá, eu tenho poucas caixas, 2 caixas só de abelhas F1, bem mansas. E nesse dia, os cachorros veio atrás de mim, que eu estava limpando. Eu estava até sem EPI fazendo isso, porque eu estou acostumado com essa abelha. E nesse dia, minha sobrinha veio atrás, entrou debaixo da colônia. Imagine ela, eu roçando, a 5 metros da caixa, com a cerca de arame atravessando entre nós. Ela passou por debaixo da cerca de arame e entrou debaixo da caixa. Imagine se essas abelhas fossem africanas, daquelas que entopem até o bico de fumigador. O sufoco que eu não ia passar com a minha sobrinha lotada de abelha em cima dela. E não aconteceu nada, graças à mansidão das minhas abelhas, que não atacaram ela, deu tempo de eu correr lá, tirá-la de perto, que mesmo a abelha mansa ferrou a pica, mas deu tempo de eu reagir. Se fosse uma abelha que não desse tempo de eu reagir, aconteceria um acidente grave, que não foi o caso, graças a ter abelhas mansas. Então eu pude evitar isso. Eu pude evitar porque eu trabalho há mais de 5 anos com genética mansa. Não é fácil. Vocês perguntar, Mauro, é fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Com trabalho sério, dedicação, amor e carinho, tudo é possível, principalmente com trabalho constante e contínuo. Então vamos lá. Então falei agora acidentes acontecem, seja qualquer raça, com ela mansa ou ela agressiva. Então a europeia te dá um tempo maior de reação no caso de um acidente, de um animal derrubar uma colmeia, de uma pessoa passar acidentalmente com um animal perto da tua colmeia, de uma pessoa dar de cara com a tua colmeia correndo atrás de algum animal que fugiu, ou uma criança passar correndo atrás de uma pipa, alguma coisa. Sabemos que meio rural também tem casas, também tem moradores no meio rural. Então acidente no meio rural é igual acidente no meio urbano. E as africanas chamam muito para o meio urbano, também tem isso. A pressão no meio urbano de africano. Então é isso. Mais um ponto contra as africanas. Então agora os pontos que eu acho contra a europeia. Elas são um pouquinho mais difíceis de aclimatar? São mais devagar que as africanas? São. Mas por quê? Porque elas pretendem se tocar mais mel e sofrem com a pressão das africanas. Então esse é o pior defeito. Nem seja defeito, mas sim não conseguir contornar de início com o manejo errado com a pressão local africanizada. Nisso elas são mais devagar. As africanas são mais rápidas para competir com elas mesmas. Elas já estão acostumadas a competir com elas mesmas. Elas mesmas fazem a pressão contra elas mesmas. Já a europeia é mais devagar, cresce mais devagar e, como consequência, não enxameia tanto e aceita um melhor manejo. Então esse é um ponto negativo. Elas chegam a ser, algumas europeias F0, que é o caso da Starline, chega a ser boba, gente. Chega a ser boba de tão calma que é. Quem criou a Starline F0 aí sabe. Então por isso elas são um pouco mais devagar. São suscetíveis à doença. Todas as abelhas são suscetíveis à doença. Todo ser vivo tem patógeno.
Vocês estão vivendo aí. O ser humano é o mais poderoso e mais inteligente, que domina todas as espécies. O ser humano domina todas as espécies, está sofrendo aí com o vírus, que é o coronavírus. Vamos levar ano aí, no mínimo um ano e meio, para ter uma vacina contra esse vírus. E olha a nossa capacidade. Infelizmente temos capacidade para pensar e destruir também, infelizmente. Mas vocês veem, até o ser humano sofre com patógenos. O prova é o coronavírus. E as abelhas não são diferentes. Então, se achar que a africana é imune a tudo, é loucura. São seres vivos. Eu estou para falar que a africana tem mais doença que a europeia, porque a europeia tem seleção para ser resistente a alguns patógenos, mas não há uma coisa que é o ácaro varroa. Nenhuma abelha é resistente a um ácaro, que se for comparar a gente, é um coelho sugando as nossas costas. É melhor que a abelha tivesse com um coelho nas costas dela, sugando a hemolinfa delas e o corpo gorduroso delas. Então, esse é um parasita que todas as abelhas, se você pegar uma colônia de africana no mato, cortar o zangão, você vai ver que está cheio de varroa. Vários amigos que estão fazendo isso estão provando na prática que eu estou falando. Pega aquele zangão, saca, que você vai ver. A varroa, ela é pequena, ela é transparente, ela é branca. Ela não é fácil de ver olho nu. Tem que usar um óculos, uma lente, botar num lugar claro, que a varroa preta é a menor quantidade na alvéola. Às vezes você acha uma, duas só por alvéola. Ao passo que tem 20, 30 ali, branquinha, que vai nascer só quando a criodia, a larva, a cria, principalmente já pronta de zangão. Ela vai sair junto com o zangão quando ele emergir. E quando a larva está branca, a varroa também está da cor. Aí você vai achar que não tem varroa, sendo que a varroa, quando está nova, é da cor do zangão e é menorzinha, você nem vai ver. Então, quando você vê uma varroa adulta, que entrou lá para fazer a postura dos ovos. E ali ela fez vários que você não está vendo, que é os branquinhos lá no fundo da alvéola. Se você botar a lupa, você vai ver que a maioria dos alvéolos ali, você não acha varroa, mas está cheio de ovos que ela fez a postura e depois passou para outra alvéola, fez a postura no outro alvéolo. Quando você acha uma varroa, você pode ter certeza que tem milhares de outros ovinhos aí, em vários outros alvéolos que ela fez a postura e foi migrando de alvéolo em alvéolo, fazendo isso até ela encerrar, a operar encerrá-la lá dentro do último alvéolo que ela está depositando o ovo. Quando ela pega o último alvéolo, já tem uma pregada na carreira ali que ela não está dentro, mas ela está com ovos ali que vai eclodir junto com o zangão. Então por isso que você muitas vezes não vê varroa. Faz o teste, só vai achar varroa adulta. Para cada varroa adulta tem uma pregada de jovens para nascer. Então esse é um caso que a africana está sendo aí massacrada pela varroa e muitos aí não falam em curso. Eu estou falando para vocês que existe. Então é isso aí, galera. Vou encerrando por aqui, que o vídeo está ficando longo. Vou falar o último tema aqui. Falei das desvantagens da europeia, que não é fácil por causa da pressão que as africanas fazem. E agora o último assunto que eu vou falar é produção. Se você fizer um manejo bem feito com a europeia, você pode ter certeza que sua produção vai dobrar. Eu sou exemplo prático e clássico disso. Não estou me endeusando nem falando que sou melhor do que ninguém, não. Se eu conseguir, você pode conseguir. Eu ajudo você a conseguir. Eu sempre ajudo no meu canal aí, com várias dicas, principalmente para o pequeno. Então, se eu conseguir produção, triplicar minha produção, por que você não consegue? Pensem de uma forma positiva, que você vai conseguir. Pensem como eu penso, vai dar certo. Então, eu quando criava a africana de captura, principalmente caixa-isca, o pessoal, captura, seguia aquela cartilhazinha de africanista, captura, alimenta, faz crescer, divide, multiplica. Rapidinho consegui triplicar minhas caixas. Mas minha produção não passava de 10, 15 quilos ano. Não passava disso. Então é isso. Desculpa eu estar parando aí de vez em quando eu estou cortando a fala aí, que aqui eu não tenho estúdio. Estou gravando aqui. Ou eu gravo lá na minha sala de extração, ou gravo na minha sala de guardar melgueiras, ou gravo aqui na minha copa. Eu não tenho estúdio e de vez em quando eu tenho que parar porque o carro do ovo passa aqui na rua, minha casa é perto da rua. Eu moro dentro da área urbana, os apiários ficam mais afastados, mas aqui tem que parar toda hora por causa do carro do ovo passando aqui. Quem mora na Baixada, Rio de Janeiro, sabe que isso aí é 10, 15 vezes por dia. Então vamos lá. Então encerrando, a minha produção com a africana, quando eu tinha africana, a maioria das minhas colônias era africana 10 anos atrás, não passava de 10, 15 quilos ano. E eu empatava um material absurdo. Por exemplo, eu empatava o dobro, o triplo do material que eu empato hoje. E produzia a média pífia. 20% das minhas colônias, só que produzia alguma coisa assim, 20, 30. Aí o que adiantava? Eu falei, cara, o que adianta eu ter 20, 30% das minhas colônias, de 10 eu ter 2 produzindo? E dessas eu selecionava e ano que vem não tinha nada. As outras 80% de colônias, as outras 8 de cada 10, produzia nada. Se produzia era 5, 4.
só se chameava, enxameava, botava 5 quadros no ninho, 5 lâminas de cera, ela nem puxava a lâmina, daquelas 5 ela já soltava enxame, não chegava nem a ocupar os 5 quadros do lado. Eu falei, que genética é essa? A rainha velha é uma ova, a mesma rainha que soltou aquele enxame ali, novinha, daqui um mês estava enxameando de novo, com os mesmos 5 quadros do lado, e às vezes soltava em 5, 6 enxame secundário, pegava esse enxame, botava no ninho, a mesma coisa, seguia a mesma padrão, era 80% dos enxames capturados, nada. Então a minha média era 5, 10 quilos. Aí eu passei a selecionar a rainha. Tive obstáculos, esses que eu falei, crescia devagar, tinha dificuldade de aprender a manejar, era saqueada, comecei a reduzir ovado, botar tela de ovado, botar vários empecilhos ali para evitar que a africana saqueasse muito elas. E diminuiu a quantidade de abelhas para o apiário. Em vez de ter 30, 40, 50, eu botava 10. Melhorou, botava 15, melhorou. E eram 15 colônias que não enxameavam. Eram 10 colônias que não enxameavam. E a minha média triplicou, de 10 foi para 30. Isso é média, gente. Não é você ter 1, 2 caixas colhendo, não. De africana, é essa aí, 80% produz uma média baixa e 20% produz uma média alta. Eu passo que o europeu é o contrário. 20% não produz nada. E os outros, 80% produz bastante. Então é o contrário. 80% das minhas colônias europeias produziam uma média boa e tampava aqueles 20% que não produzia quase nada tranquilamente. Claro que algum F1 não vai produzir. Claro que alguma F1 não vai produzir, mas você vai ter a maioria que vai produzir. Então minha média no final subiu de 10 para 30, triplicou. Se subisse de 10 para 20 eu já estava satisfeito. E eu estou trabalhando para ter mais, 45. Isso com a apicultura fixa. Não é migratória que eu faço. Migratória eu poderia colher muito mais. Tem apiários aqui que dá um ou outro apiário aqui dá média de 60, 70, que a florada é alta, boa. Então esse apiário eu estou aumentando. Essa média você não tira também num ano só. Você tira ao longo de 4, 5 anos. Então não estou falando isso de um ano aqui, de 6 meses. Estou falando isso de 4, 5 anos com essa média. Tirando um ano ruim com ano bom com ano ruim, dividindo, fazendo médias. É você pegar a produção das 10, somar e dividir depois pelas 10. Não é você pegar a produção de 3 e falar que é média, igual muito apicultor faz. Minha média é 30, mas com 3 colônias, e as outras 7? Isso eles não colocam no papel, planilha. Fazer planilha, anotar tudo, é o que eu faço, computador, planilha, Excel, Word, tá lá as planilhas feitas para quem quiser ver. Então é isso, gente. Média maior. Se eu conseguir, com certeza vocês também vão conseguir. Então, esse foi o vídeo de hoje. Ficou um pouco longo, me desculpe aí, mas o tema é complexo. Eu não falei nem 1% do que tem de possibilidade nesse leque imenso que é o nosso Brasil continental, de climas, biomas, relevo, altitudes. Então, é um tema imenso. Então, muito local vai dar certo, muito certo europeu, alguns talvez não. Mas a maioria dos locais vai dar certo, principalmente como eu falei, trabalho, paixão, carinho, dedicação pelo que você faz. Então é isso aí, galera. Quem gostou, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal, divulgar o vídeo. Um forte abraço a todos. Fique com Deus, galera. Até a próxima. Tamo junto.